Glória a Jesus, aleluia. Esse momento de adoração e canção que nós oferecemos ao Senhor é tão precioso, irmãos. Nós preparamos um ambiente de adoração. E quando nós sentimos essa harmonia dos céus tocando a terra através da canção, irmãos, isso é inexplicável. Só vivendo para saber o que é. Então queira viver, deseje viver, sinta vontade de viver, porque eu estava aqui pensando, eu estava ali, eu falei, todas as canções que são ministradas desse altar, irmãos, são canções analisadas. Não são simplesmente canções que estão lá nos top 10, na playlist da fama do Spotify, não. Nós, antes de que o grupo de louvor ministre as canções aqui, vocês estão aqui, são testemunhas disso, vocês procuram o máximo saber informações da fonte da onde veio, da fonte da onde desceu. Porque no momento que nós cantamos, foi ministrado esses tempos atrás aqui, desce a glória de Deus nesse lugar. E é ministrado bênçãos na nossa vida, irmãos. A Bíblia diz que a adoração, a canção, o louvor liberta. Ele tira da prisão. Ele resgata o homem e a mulher da prisão. Antigamente, os irmãos podem sentar. Não vou deixar você em pé enquanto eu falo, mas nós já vamos passar para a palavra. Na época dos judeus, na época das sinagogas, na época dos templos feitos para adoração ao Senhor, todas as vezes que eles entravam, todo mundo aqui? Amém? Todas as vezes que eles entravam na presença de Deus, eles entravam com danças e cantos. Não eram as danças que nós conhecemos por aí. Não é os louvores ou muitas vezes as músicas que nós conhecemos por aí. Mas são consagração ao Senhor. Ela é entregue a alguém. E todas as canções ministradas são canções dirigidas pelo Espírito Santo, ao qual nós podemos sentir a presença do Deus real aqui. Essa semana eu tive uma experiência muito linda. Por que eu estou falando isso? Tive uma experiência muito linda com o Senhor. As crianças podem ir para lá. Eu vou esperar um minuto. Acho que está cortando esse microfone. Ah, tá. Glória a Deus. Vou esperar as crianças. Preciso de um púlpito maior. Filhos. E essa semana eu tive uma experiência muito linda com o Senhor. Há 2 dias atrás. Eu estava na minha casa, começando a fazer meus afazeres da casa, né? Toda mulher tem seus afazeres. E eu não trabalho fora, irmãos. A minha vida, eu entreguei para o Senhor 100%. Muitas vezes eu quis, não que quem trabalha não entregue, não é isso, irmãos, pelo amor de Deus. Longe de mim falar isso, tá bom? Só que o Senhor me pediu isso da minha vida. E eu estava ali na minha casa, começando meus afazeres, eu limpo a minha casa, eu lavo roupa como todo mundo, eu tenho trabalho para fazer em casa, eu faço comida. Não sei se cozinho muito bem, mas também cozinho, né? Cozinha. Ai, olha a minha mãe como está magrinha. Ainda bem. Então, eu vou voltar lá no que eu estava falando. Ai, gente, como vocês são, né? Olha que mente, fica maquinando coisa aí, né?
Eu amo vocês, Igreja do Senhor. Amo vocês. Então eu estava lá na minha casa, peguei minha Bíblia e coloquei em cima da minha mesa para poder estudar, para ler. Aí eu liguei lá minha Alexinha lá, liguei ela e eu levantei e falei assim, eu vou ali arrumar algo, eu não me lembro o que é, na sala, no rack. Irmãos, estava cantando uma canção na Alexa. E o Senhor me pegou. Sabe, o Senhor me pegou, me abraçou naquele lugar. Eu não consegui sair dali. Eu não consegui. Eu fiquei na porta da minha sala. Deus me pegou na porta da minha sala. E eu falei, Deus, que coisa boa, eu não quero sair desse lugar. Eu não quero sair. Se isso daqui é um pouquinho da glória, então eu vou passar o dia todo aqui, porque eu não quero sair daqui. Eu já tive outras experiências assim com Deus, mas essa foi agora recente, há 3 dias atrás. E conforme a canção que cantava, era do nosso irmão, querido irmão Fernandinho. Aquelas palavras foram entrando no meu coração de tal forma, irmãos. E foi me enchendo, me transbordando. E o Espírito Santo começou a falar e ministrar no meu coração. Então eu digo que a canção, os louvores, eles são muito importantes na igreja. Quando você vier para a igreja, vocês não vieram aqui para ver um show dos músicos, dos cantores, não. Nós viemos aqui para adorar a Deus juntos. Nós somos um só corpo, né? Não tem como todo mundo subir aqui em cima, porque não cabe. Mas juntos, num corpo, adorando ao Senhor com um só propósito. É oferecendo um sacrifício de louvor a Deus, como a Bíblia diz. E nessa hora, muitos demônios são expulsos. Muitas coisas caem por terra. Vocês querem ver uma coisa, irmãos? Eu nunca fui, e não pretendo ir, nesses pancadão. Só que da minha casa dá para ouvir. Quando tem, dá para ouvir muito alto. Pá, pá. E aquilo começa a perturbar. Às vezes a gente vai deitar e aquilo começa a incomodar. Pá, 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 aquelas pancadas. Eu fico orando, falo, Jesus, as pessoas que estão no ambiente, elas estão sendo carregadas, irmãos, por demônios. Músicas eletrônicas e assim por diante. A Bíblia diz assim, e hoje eu acordei com essa palavra desde ontem, o Senhor está falando comigo, mas hoje o Senhor falou muito forte comigo, a respeito de Josué 3, capítulo 3, versículo 5, que diz assim, eu anotei para não esquecer. Josué disse ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no vosso meio. Uma ordenança que Deus deu para que Josué passasse ao povo. Santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilha. Existe, irmãos, uma regra no reino espiritual. Santifica para ter maravilhas. Santifica para ver a glória descer. Santifica para ver o milagre acontecer. E santificar, o que é santificar? Deixa eu ver aqui. O que eu posso pegar aqui? Eu não vou pegar os instrumentos dos músicos, porque senão, né? Santificar. A palavra santificar, ela vem de uso exclusivo do Senhor. Guarda isso. Santificar. Quando Deus dava uma ordem para o povo, santifica este lugar, Ele estava dizendo assim. Hã? Ah, é? Ah, tá. Obrigada, irmã Lene. Quando Deus falava assim, ó, santifica esse pedaço de terra. Santifica. Ele estava dizendo, isso é para uso exclusivo meu. Eu não divido com outro. Não divido a minha glória com ninguém.
A irmã Laine disse que essa toalhinha aqui, ó, ela mandou fazer, os irmãos mandaram fazer, acho que foi a irmã Laine que mandou fazer. Está o meu nome aqui. Ela disse para mim que essa toalhinha aqui, ó, é de uso exclusivo minha. Entendeu? Você é para uso exclusivo do Senhor. Entendeu? Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Santificai-vos. Santifica para uso exclusivo do Senhor. É tomar decisões na nossa vida, irmãos, de não nos misturarmos. Não nos misturarmos. Eu posso? Posso, claro que eu posso. Ninguém me pede. Só que é uma decisão. Santificai-vos hoje, que amanhã haverá maravilhas. A palavra de Deus diz isso. Não é a pastora Valéria, não é o pastor Vinícius, não é a pastora Elaine, não é a pastora Elaine dos diáconos, não é o pastor Ayrton, não é. Porque se nós fôssemos querer acrescentar algo na palavra de Deus, nós iríamos favorecer a nós mesmos. Mas a Bíblia diz: santifica, santifica. Hoje é dia de ceia, dia de celebração. Celebração da ceia. O que é celebração da ceia? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios. Malene, pode colocar ali para mim, por gentileza? Eu não vou precisar. Acho que precisa desligar ele, senão ele depois ele é difícil para carregar. Obrigada. Em 1 Coríntios, capítulo 11. Só confirmar aqui. Espera aí, irmãos. Nós vamos falar um pouquinho sobre 4 dimensões que a ceia, que a Santa Ceia é para nós, para o cristão. As 4 dimensões em que a Santa Ceia ela nos atinge. O porquê eu ceio? Por que eu venho uma vez por mês aqui, pego o copinho? Achei muito lindo os jovens lá fotografando alguns irmãos com o copo da ceia, o cálice da ceia. É muito bonito, um trabalho da mocidade. Isso daí, da mídia. Por que eu venho uma vez por mês para cear? Aí eu preciso, porque a minha igreja faz assim. Aí eu preciso, porque se eu não fizer assim, eu vou estar em falha com o meu pastor, estou em falha com a igreja, e assim por diante. Mas a ceia, ela atinge 4 dimensões na minha vida e na sua vida. Quando eu participo, alguém pode pegar para mim um cálice daqui, pode ser esse aqui mesmo. Ou se quiser pegar aquele da tacinha lá, que fica mais bonitinho. Obrigada. Quando eu pego isso aqui, irmãos, isso aqui é um suco de uva comprado, eu não sei a marca dele, não sei. Mas a partir do momento que ele foi colocado nesse lugar, nesse altar, e foi consagrado ao Senhor, ele faz parte do propósito de Deus, do plano de Deus, para a minha vida e para a tua vida. E quando eu ingiro, quando eu absorvo isso no meu organismo, ele tem uma ação. Aí isso aqui não é um líquido milagroso, irmãos, não é. Tá? Não confunda as coisas. Então agora eu vou levar suco de uva da igreja para casa e vou lá passar na minha casa, vou jogar nos cantinhos da casa. Não é isso. Mas a Bíblia diz que ele atinge 4 dimensões na nossa vida. E nós vamos ver pela palavra de Deus. Antes de nós lermos aí, eu anotei algumas coisas aqui. A ceia do Senhor, ele é uma celebração e nos faz olhar para 4 direções diferentes. Nós olhamos para trás. Quando nós ceamos,
A ceia nos faz olhar para trás. Olhar para trás o quê? O sacrifício na cruz do Calvário. Nos faz olharmos para a cruz, para Jesus. Quando eu ceio, quando você ceia, quantos aqui sabem o que é uma nota de R$100? Levante a mão. Se eu der uma para você agora e falar para você, pica ela, você vai picar? Não. Não, porque ela tem valor. Para mim tem muito valor. Para você também tem muito valor. Tem, né, Cris? Quando nós olhamos para trás, nós vemos o sacrifício da cruz que Jesus fez. Então, por que eu falei da nota de R$100? Porque nós somos inteligentes. Quando nós ceamos, nós sabemos para que serve. Nós sabemos. Nós não somos Maria vai com as outras. Eu vou cear, todo mundo vai cear, então vamos cear. Eu olho para Jesus. Um homem que não tinha pecado, que veio, andou sobre essa terra, passou por dores, passou pelas mesmas dores que eu passo, foi até a cruz, morreu por mim, para me dar direito ao entrar no céu. A ceia faz eu entender que eu tenho um lugar no céu para morar. Através do sacrifício de Jesus no sangue, o sangue dele vertido na cruz do Calvário. Através da cruz. Então, uma das dimensões aonde a ceia me leva a olhar para a cruz. Olhar para Jesus. Jesus morreu. Nós temos uma cruz, está ali, mas não é a cruz que Jesus morreu. A morte e ressurreição de Jesus. Jesus morreu, seu sangue foi vertido na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou. Outra dimensão que a ceia me faz olhar. Nunca mais você vai tomar a ceia da mesma maneira que você tomou até o mês passado, irmãos. Olhar para trás, primeira, para a cruz. Olhar para frente. Quando eu ceio, eu estou dizendo assim, Pai, comunhão contigo. Um dia Jesus vai voltar e eu quero subir. Eu quero ser arrebatado. As trombetas vão soar, irmãos. E só vai ouvir os santos, santificados, separados. Todo mundo vai ouvir a trombeta soar? Vai, pastora Ana? Não vai, irmãos. Não vai. Só os salvos. Só aqueles que têm o nome escrito no livro da vida e têm uma vida santificada no altar. Então, primeiro passo, primeira dimensão que a ceia me faz olhar, qual é? Para a cruz, para trás. Lembrar do que Jesus fez. Por que para trás? Lembrar do que ele fez. Qual é a segunda? Olhar para frente, para a volta de Jesus. Nós estamos vendo quantas coisas acontecendo. Quem acompanhou o furacão aí, Milton? Irmãos, eu fiquei plantada na frente da televisão, olhando. E orando. E clamando. Mas Jesus, cuida desse povo, Pai, proteja. Guarda. Sabe o que é isso, irmãos? Sinais dos fins do tempo.
Jesus está voltando. Ah, Jesus está voltando, Ele está no meio do caminho. Não, Ele está preparando eu e você para encontrar com Ele na glória. Está preparando. Deus está alertando. Gente, povo, nação, busque a Deus. Busque a Deus. Quem tem acompanhado as guerras de Israel, a Bíblia diz que Israel é um sinalizador da volta de Jesus. As guerras de Israel, irmãos, para você que não lê a Bíblia, está aqui, ó. A Bíblia diz que quando todas as nações se voltarem contra Israel, Jesus voltará. E nós temos visto nações se levantando contra Israel. Irmãos, não seja contra Israel. Você é a nação, povo adquirido por Deus, sacerdócio, santo e guardado por Deus. A Bíblia fala que nós devemos orar pela paz em Israel. Ah, mas Israel está atacando não sei quem, Israel está bombeando. É bíblico, faz parte do cumprimento da promessa. Jesus vai voltar, e quando as nações se voltarem contra Israel, a igreja será arrebatada, a igreja vai subir. Sinalizador. Mas não vou falar sobre isso hoje, estou falando sobre a ceia. Olhar para trás, dimensões aonde a ceia me leva. Olhar para frente, que Jesus está voltando. Se eu participo da ceia, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Outra dimensão. Ai, irmãos, essa aqui é maravilhosa também. Olhar para dentro de nós. Como que nós olhamos para dentro de nós? A ceia me faz olhar para dentro de mim mesmo. Todas as vezes que beberdes desse cálice, pegar desse pão e beberdes desse cálice, a Bíblia fala: examine-se o homem a si mesmo. Essa igreja é ensinada. Examine-se o homem a si mesmo. Não é examinar a vida do meu irmão. Ah, eu não vou na igreja porque fulano, beltrano, ciclano, fulano não faz com a minha cara. Examine-se o homem a si mesmo. Espera aí que meu notebook fechou. Aqui, apagou. Quarto. Preciso de um púlpito maior aqui. Vou trazer minha mesa da cozinha de casa. Nos faz olhar ao nosso redor. A ceia nos faz olhar ao nosso redor. Para o nosso próximo. Nós já vamos ler o versículo lá em 1 Coríntios capítulo 11, 28. Fala sobre isso. Eu vou passar para frente, porque nós vamos ler algum texto. Espera aí, deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Não posso demorar para terminar, né, irmãos? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Espera aí. Espera aí que eu vou achar o versículo aqui que fala. Vamos chegar lá. Espera aí. Tá? A ceia, portanto, é colocada diante de nós para nos lembrar dessas 4 dimensões de vida cristã. As 4 dimensões que nós precisamos andar. 4 propósitos que o Senhor coloca na nossa vida. Portanto, há coisas que nós precisamos lembrar ao celebrar a ceia do Senhor.
nós, olhando para trás, em 1 Coríntios, capítulo 1, 26, vamos ler, é o que eu li lá, né? Não, porque todas as vezes que comerdes e beberdes, todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que eu venha. Olha lá, olhando para trás. Todas as vezes que eu beber e comer, participar, celebrar a ceia do Senhor, estou lembrando da morte de Jesus Cristo e do sacrifício que Ele fez por mim. Irmãos, nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos. Não somos. Muitas vezes nós somos pegos de surpresa e a nossa índole humana quer se levantar. Aí a gente vê o quanto a gente não é bonzinho. O quanto a gente depende da misericórdia do Senhor. A cruz de Cristo é o centro da mensagem cristã. Não há evangelho sem cruz, irmãos. Não existe cristão sem entender o que Jesus fez na cruz do Calvário. Não existe filho de Deus que não entenda o propósito da salvação, o que Jesus fez na cruz do Calvário. Não existe. Ser evangélico, ser cristão não é status, é ser filho, é reconhecer o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Porque Ele morreu. Jesus Cristo morreu para me salvar, para nos salvar. E por que Ele morreu? Faço a pergunta para você agora. Por que Jesus morreu? Pode participar, irmãos. Para que tenhamos vida. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que sofre não pereça, mas tenha vida eterna. E essa vida está em Jesus. Jesus é o nosso centro, é o nosso foco, é o nosso caminho, é a nossa direção. Então, por que Ele morreu? Para nós podermos ser salvos. Você entende isso? Igreja, você entende isso? Por que Jesus morreu? Ele morreu. Ele derramou sangue. Eu vou fazer uma dinâmica aqui com vocês. Feche os seus olhos um minutinho. Eu sei que não é todos que não têm filho, que têm filhos, mas eu já fiz isso algumas vezes na igreja. Mas os que pretendem ter filho também sabem o que é um sentimento de ser pai e ser mãe. Imagine aí, na tua mente, um estádio de futebol, Maracanã, lotado, cheio de gente, e todo mundo gritando, ovacionando por causa do time. Aí de repente alguém chega no centro desse campo de futebol e diz assim: eu vou matar todos. Ninguém vai sair desse estádio com vida hoje. Eu não sei quantas mil pessoas cabem lá dentro. Aí alguém te chama pelo seu nome e diz: Valéria, vem aqui. Ayrton, vem aqui. Chama um só de nós. Estou usando algum nome, mas um só de nós. E o líder maior que está lá diz assim: eu te faço uma proposta. Todos esses que estão assentados nesse estádio vão morrer. Só não vou matar se você der o seu filho para morrer por eles. Você daria? Você pensou no seu filho aí? Ah, mas você tem 3, o que é dar um? Você tem 4, o que é dar um? Você daria, irmãos? Pode abrir seus olhos. Jesus Cristo morreu para me dar a salvação, para te dar a salvação. Quando Deus olhou para a terra e viu que todos nós estávamos condenados a ir para o inferno, Ele olhou e não pensou, Ele disse: filho, você
o propósito de salvação na vida desses pequeninos, vai. Morre por eles, porque assim eles vão poder um dia herdar o que nós herdamos, toda essa maravilha, essa terra santa, esse lugar maravilhoso, aonde não vai ter choro, não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter dívida para pagar, não tem conta, a roupa não vai gastar. Nós vamos andar em ruas de ouro, irmãos. Deus não pensou, ou melhor, Ele pensou muito, porque Ele também nos ama. Por que Jesus morreu? Diga, porque Ele me ama. Eu não senti um amor muito grande aí não, irmãos. Por que Jesus morreu? Ele me ama, Ele ama você, Ele ama a sua família, Ele ama a sua casa. Ele ama aquele que está lá no mundo, Ele ama aquele que está no bar, Ele ama aquele que está na biqueira, Ele ama, Ele quer resgatar. Ceia me faz entender o que Ele fez por mim. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, lembrando do sacrifício da cruz do Calvário. Como Ele morreu. Com uma das mortes, irmãos, mais terrível. Era o último grau de condenação. Sabia disso? Hoje, qual é o último grau de condenação que nós conhecemos? Cadeira elétrica. Era o último grau de condenação. Para um homem que não fez nada de errado. Um homem que não pecou. Um homem que não cometeu maldade. A única maldade que ele cometeu, amar. E olhar para mim e para você. E falar, vinde bendito. Vinde. Ele passou por esse processo. Eu anotei vários versículos, irmãos, e eu queria poder ler. Abra sua Bíblia em Mateus 26, do 36 ao 39. Eu vou precisar ler porque eu não anotei, porque era muito. A cruz foi considerada pelos romanos a mais horrível, a mais horrenda, crueldade e insana forma. Era uma insana forma de tortura para o ser humano. Lá em Mateus 26, depois nós vamos ler outro versículo, do 36 ao 39, diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, mas unicamente o Pai. Está falando da volta do Senhor Jesus aqui. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou. E todos assim será a todos assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 27, do 27 ao 31. Vire a folha aí da sua Bíblia para você acompanhar. Eu acho que eu li errado, né, irmãos? Eu vou ler aqui o 26. Do 36. Vamos lá. Vou ler então
o que era para eu ler antes. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feito o que eu quero, mas como tu queres. Jesus Cristo foi até a cruz, renunciando a si próprio. Mateus 27, do 27 ao 31 agora. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se junto dele toda a corte. E despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram na sua cabeça. E na sua mão direita uma cana. E ajoelhando diante dele, escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa e vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. Aqui é quando Jesus estava sendo levado ao Calvário. A Bíblia diz que arrancaram a roupa dele, deixaram ele nu. Depois enrolaram ele numa capa e levaram ele lá diante do sinédrio para ser julgado por algo que ele não havia cometido. E aí deram uma cana na mão dele. E a Bíblia diz que tomaram essa cana e bateram nele na cabeça. Alguém que me deu direito ao céu. Quantas vezes nós paramos para pensar no sacrifício de Jesus, irmãos? Quantas vezes nós paramos para pensar no sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário? Quando nós cantamos aqui do sangue, eu não me lembro a canção do sangue que nós cantamos aqui, que canção linda! Aquele sangue vertido na cruz do Calvário tem vida até hoje, até o dia de hoje, trazendo salvação a mim, a você, aquele que está no bar, aquele que está na biqueira, aquele que está andando na rua, aquele que está se prostituindo na esquina. É o mesmo sangue, é o sangue de Jesus. Mateus 27, 45 diz assim, depois você lê na sua casa o capítulo todo: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isso é: Deus meu, por que me desamparaste? Porque os nossos pecados, irmãos, fez separação. Aquele momento Jesus se sentiu sozinho na cruz do Calvário. Ele disse assim: Pai, por que me desamparaste? Nessa hora, irmãos, eu creio que todas as dificuldades, todas as dores, todos os nossos sofrimentos estavam ali sobre Ele. Todas as dores de câncer, todas as enfermidades de AIDS, tudo aquilo que nós vivemos hoje, todos os sintomas de Covid, tudo que nós passamos, irmãos, Jesus levou. Sabe por que nós vencemos as coisas que nos vêm sobre nós? Porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. E quando nós passamos por uma enfermidade e o Senhor nos recolhe, Ele diz: o seu tempo já foi terminado aqui na face da terra. Você já cumpriu o propósito de Deus aqui, e agora você vai voltar. Foi uma forma que o Senhor nos
achou de nos levar. Abra sua Bíblia em João 19, capítulo 28. Irmãos, tem tanto texto da palavra para ler, porque eu queria ler todos. João 19, 28. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando nós ouvimos falar do plano de salvação sobre a nossa vida, não tem como nós ficarmos, irmãos, longe da presença de Deus. Não tem como nós não sermos tocados pelo mover do Senhor. Versículo 28. Aleluia, Jesus. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam determinadas para que a Escritura se cumprisse, disse, depois que Jesus estava na cruz, sofrendo a penalidade por nós, a Bíblia diz que ele teve sede, ele pediu água, e estava pois ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no ensopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Quando nós ceamos, irmãos, a mensagem não termina aqui. Entendemos o que Jesus fez na cruz do Calvário. Essa é só a primeira dimensão. É só o primeiro ponto. Você entende hoje porque você precisa cear, porque eu preciso cear? Porque a Bíblia diz: fazei isso em memória de mim. Até o grande dia, até o dia do arrebatamento, até o dia que você estiver na glória. Esse é o primeiro ponto, olhar para a cruz de Cristo. Esse texto da Escritura revela. O filho, preciso da sua ajuda aqui, que acho que eu bati em algum lugar, não sei sair daqui. Revela as últimas palavras do Senhor Jesus. Rafael, alguém, por favor, me ajude aqui com o computador, por gentileza. Sabendo então que tudo estava concluído para que as Escrituras se cumprissem, Jesus disse: está consumado. E com isso curvou a cabeça e entregou o seu espírito. Para que a Escritura se cumprisse, certamente Jesus estava referindo a passagem de Isaías 53, versículo 4. Que Ele levou sobre si todas as nossas dores e nossas enfermidades. E todo o castigo que estava sobre nós caiu sobre Ele na cruz do Calvário. Alguém, o Rafael, ou Leandro, pode ser você mesmo, eu acredito que você sabe. Glória a Jesus, aleluia. Eu coloquei a Bíblia aqui, irmãos, e entrou uma outra tela na frente. Aleluia, Jesus, muito obrigado, irmão. No e-mail. Eu tenho trazido o computador, irmãos, porque eu digito no tablet, só que o tablet tem o fundo amarelado e fica difícil para mim enxergar. E-mail. Glória a Deus. Vai glorificando ao Senhor aí, irmãos. Vamos preparando o nosso coração para a ceia do Senhor. Aleluia, Jesus. A primeira mensagem. Isso. Tem que saber quem entende, né, irmãos? Tem que chamar quem entende. Glória a Deus. Se eu não conseguir, eu pego meu celular, porque eu mandei para o meu celular também. Está abrindo. Glória a Deus.
Aí você já colocou até uma mensagem. Não, mas não é essa. É no meu e-mail. Glória a Jesus. Aleluia. Acho que está aqui. Não, não é esse. Acho que aqui deve ter os versículos que eu preciso. Obrigada. A ressurreição de Jesus é a nossa esperança para o futuro. Abra sua Bíblia em Tessalonicenses capítulo 4. Obrigada, Rafael. É ao vivo, né, irmãos? Glória a Jesus. Capítulo 4, versículo 13. A ressurreição é a nossa esperança. Obrigada. É a nossa esperança para o futuro. Um dia Jesus voltará. Não mais num corpo de humilhação, mas como realmente Ele é. O glorioso Deus e Rei de toda a criação. Nessa ocasião, todos os que morreram em Cristo, irmãos, ressuscitarão. Aqueles que morrem em Cristo vão para a glória. Tá? Então, olhando para frente, um dia nós não ficaremos mais aqui. Nós nós morreremos. E a certeza da nossa salvação é olhando para Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com Ele, dizendo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a Bíblia fala aqui, olha, primeira dimensão, olhar para a cruz. Segunda, a volta do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que aqueles que já morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, já estão na glória. Porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, o ladrão estava lá e ele disse: perdoa-me. Olhou para Jesus e pediu perdão, e Jesus disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então todos os que morrem com o coração, com o nome escrito no livro da vida, já vão direto para a glória. E a Bíblia diz que os que ficarem vivos serão arrebatados, serão transportados. Então a ceia me faz lembrar a cruz, a ceia me faz lembrar a volta de Jesus. Eu vou correr um pouco aqui. E sempre que a igreja se reúne, irmãos, para celebrar a ceia do Senhor, nós precisamos entender o plano de salvação. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, 28, diz: examine-se o homem a si mesmo. Olhar para dentro de nós é analisarmos a nossa vida, como nós estamos vivendo, como nós estamos caminhando, qual o nosso objetivo que nós temos em relação ao céu, como estão as nossas vestes, como está a nossa vida. Como está a nossa vida com Deus? Os nossos compromissos com o Senhor, irmãos, não é igreja os nossos compromissos com Deus. Igreja faz parte da comunhão, de congregar, estar juntos. A Bíblia diz isso, que nós devemos congregar. Só que o objetivo nosso, irmãos, é alcançar o céu, é olhar a face do nosso Mestre Jesus, é olhar para o autor e consumador da nossa fé. E a Bíblia fala da quarta coisa,
do quarto processo da ceia é olhar um para os outros. 1 aos Coríntios 11:33, e nós já vamos cear. Abram lá, 1 aos Coríntios, está ali, vou ler lá. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. E paro aqui. Primeira dimensão da ceia, olhar para a cruz. Segunda, a volta de Jesus. Terceira, analisarmos a nós mesmos. Quarto, espere pelo seu irmão. Então eu preciso esperar pelo meu irmão para ir para o céu? Não. A Bíblia fala a respeito de comunhão. Por que eu preciso estar junto para cear? Porque eu sou um corpo. Eu preciso estar em comunhão. São 4 dimensões em que a ceia do Senhor nos prepara.